Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio e a gente está falando nesses episódios do Serrinha Podcast sobre nossas viagens à África, né? E hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o Neto e a Jaque. O Neto foi na última viagem, ele é o nosso engenheiro responsável por todo o trabalho de postos e a Jaque, a esposa dele, não pôde nessa última, mas já foi, né? Sim, já fomos sim. Bom, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente viveu lá na África e tem vivido, né? Mesmo quando nós não vamos, o marido vai e faz parte, né? E tem sido edificante cada viagem, cada momento que todo mundo vive lá e compartilha. Amém. Muito bom estar aqui compartilhando essas experiências, né? Revivendo cada uma delas, né? E cada vez é de um jeito, né? Uhum. A gente vai digerindo isso ao longo do tempo, né? Amém. Muito bom. Estamos também com o Bispo de novo, tudo bem, Bispo? Tudo jóia. É benção estar aqui com esse casal especial. Amém. E nós não estamos sozinhos, estamos aqui com os nossos patrocinadores que nos ajudam e fortalecem esse trabalho. Estamos com o Bosco Porfírio Alvarenga, que é um escritório de advocacia especializada. Então, se você tem demandas judiciais e precisa de uma assessoria, você pode buscar o escritório deles, eles vão te atender da melhor forma possível, te auxiliar e te ajudar a resolver para você não ter dor de cabeça. Também estamos com a Adala Pratas, que é uma oportunidade de negócio. Se você quer melhorar a sua renda, se você quer dar um upgrade, aí se você quer abrir um novo negócio, de repente vender joias em prata é um negócio para você. Procura lá no Instagram, @adalapratas, você vai poder ver as peças que eles têm. Também através do link que tem lá na bio, você vai ter todas as informações para poder revender aí essas peças e ter uma outra fonte de renda. Também estamos com a Naturax Brasil, que é uma indústria de cosméticos. Então, se você também quer desenvolver uma linha de cosméticos sua, batom, pó, blush, enfim, toda a linha de cosméticos aí de maquiagem, a Naturax Brasil desenvolve isso para você, te ajuda a distribuir, a montar. Então é uma excelente oportunidade para empreender e para quem sabe realizar um sonho seu. Procure lá naturax.br no Instagram, que você vai ter as informações que você precisa. E também estamos com a Domar Automação. Então, se você é síndico, se você é pastor, tem um prédio, é construtor como o Neto aqui e precisa de algum serviço de automação, a Domar vai fazer esse serviço para você. Eles têm de tudo lá de automação, de iluminação, te ajudam lá com a aprovação na Sercon, junto ao Corpo de Bombeiros, sistemas que previnem incêndio. Então, todo esse tipo de coisa você pode achar na Domar. Eles estão lá no Instagram com @domar_automação. E se você disser que viu eles aqui no Serrinha Podcast, você ganha a primeira visita com o engenheiro para avaliar lá seu prédio, sua obra. É grátis a primeira visita se você falar para eles que viu a gente aqui, que viu eles aqui com a gente, tá bom? Então, contate os nossos patrocinadores. Se você também quer patrocinar, quer ajudar essa ferramenta aqui para espalhar o reino de Deus, conversa com a gente aí nos comentários, no Instagram, lá na igreja, que você vai poder ajudar a gente, tá bom? Vou pedir nossa vinheta, então, para a gente poder começar o nosso podcast de hoje. Bom, gente, voltamos aqui. Vocês estão aqui. E aí, vou pedir para vocês falarem primeiro como é que foi as viagens de vocês. O Neto já foi 32 vezes? Quase. Você já foi? Como é que é esse amor por Moçambique? Dá para amar mesmo ou é a coisa que a gente inventa? Não, para mim, Moçambique, eu até falo que a princípio não foi algo que eu escolhi estar, né? Mas que Deus colocou, né? Colocou no meu coração. O Neto foi na primeira viagem, eu não fui. E quando ele voltou, ele falou, amor, você tem que ir. E eu era resistente a estar, né? E fui por uma obediência, né? O Bispo Ronaldo também contribuiu. Mas é tão interessante a forma como Deus trabalha, né? E quando eu cheguei naquele lugar, fiquei 2 dias impactada com tudo e como Deus também foi trabalhando, porque eu achei que eu estava indo fazer algo, né? E, na verdade, Deus fez algo em mim. Uhum. Então, para mim, foi algo que marcou a minha vida, que mudou a minha vida, né? De todas as formas, com toda a realidade de lá, mas da maneira até como enxergar o Senhor, né? Então, para mim, foi algo que transformou a minha vida, que mudou a minha vida depois que eu fui a Moçambique. Que legal. O que mais te marcou, assim, lá, Jaque?
Eu até costumo dizer que, né, eu compartilho às vezes com as pessoas que todo mundo tem muita curiosidade de tudo. Eu falo que não tem a ver com a pobreza, porque se a gente for no Brasil, em alguns lugares, nós vamos ver a mesma pobreza. Mas as coisas que mais me marcou foi como aquele povo vive, sem ter muita o que esperar, ter muito o que fazer, mas com uma alegria que transforma vidas, né? Então, para mim, marcou muito a maneira como aquele lugar, ao mesmo tempo, não tem nada, mas tem tudo. Eu cheguei achando assim, o que podemos fazer, né? Na verdade, você sai de lá cheia. Você vai com pouco que você tem e você volta transbordando. Então, isso me marcou muito em Moçambique. A maneira de você chegar num lugar e não ver só pobreza, mas ver como eles vivem de fato, né? E poder ter uma experiência nova, né? Então, para mim, isso marcou muito. Neto, conta pro pessoal como que eles vivem um pouco. A Jaque falou que as pessoas têm muita curiosidade e tem. Como que é a vida em Moçambique? Tem a zona rural, que a gente chama aldeia, né? Eles chamam aldeia, que para nós seria a zona rural, e tem as cidades. Como que é a vida nesses dois lugares? Começar pelas aldeias, né? Aham. As aldeias são vilarejos, né? Que as casas não são próximas umas das outras e, de repente, uma comunidade começa e se encontra ali, 30, 40, 50 pessoas. A gente não sabe da onde elas saíram, né? Mas o que parece que funciona, eles se relacionam, se conhecem bem, né? Tem muito grau de parentesco entre eles, de conhecimento. Mas a gente, quando chega na primeira vez, a gente não consegue identificar tudo, né? A gente fica tentando adivinhar, né? Da onde que saiu? Entender, né? Entender. Quem é esse povo, Porque né? a gente chega, né? E aí tem muita gente esperando, ou quando a gente atrasa por conta de estrada, por conta de tudo, muitos foram embora e passa minutos, volta uma multidão, né? Então, eu sou muito curioso nesse ponto. O pastor Jacinto lá, ele me atura bastante, né? Com as perguntas, porque eu fico muito com ele e eu fico perguntando e a gente vai tentando sugar um pouco, né? E é um fato, né? Quando a gente chega num lugar assim, no meio do mato, de repente tem que tanto de gente, você fala, da onde tá ver esse povo? E quando falam pra gente que é uma aldeia, assim, a gente não sabe muito bem o que esperar, né? A gente fica talvez ligando com a aldeia indígena que a gente tem aqui no Brasil. Aí a gente chega e tem uma casa ali, daqueles de adobo ali, que seria mais ou menos uma oca. E a gente fala, mas uma aldeia? Mora todo mundo nessa casa? Só que a gente vai depois sabendo que fica tudo espalhado, assim. É mais ou menos próximo, mas também não é tão próximo como a gente achou que era, né? Isso, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver quando o avião sobrevoa na chegada, a gente consegue ter essa visão um pouco, né? Por cima a gente olha que está bem espalhado, mas eu não sei como que eles se comunicam de forma tão rápida e em 5 minutos voltou todo mundo, uma multidão, né? E criança, então, né? E sai muita gente de todos os lugares. Você fica assustado. A primeira vez que nós fomos numa aldeia, porque é diferente de estar na base. Quando você chega, que aí tem 10 pessoas e, de repente, do meio de uma mata, chega 50 pessoas. Eu fiquei assustada. Eu falei, da onde que esse povo veio? Como que eles vieram? Como eles chegaram? O bispo até eu perguntava muito, questionava, bispo, mas da onde que eles vieram? Aonde que eles moram? Porque a gente espera uma casa, a gente espera que seja pelo menos parecido com o que a gente vê aqui, né? E não é, totalmente diferente, Teve alguns lugares que a gente chegou, né? Tinha um irmão de bicicleta esperando, depois tinha outro, parece que eles vão para fazer o caminho, né? Exato, exatamente. Então, mas nessa última viagem eu tive uma experiência num Iancuco, que a gente furou um primeiro poço, foi o poço do Jope, né? E que numa das visitas lá, o pastor Jacinto, a gente tava lá de bobeira, e aí eu perguntei sobre a casa, sobre isso, e ele foi me explicar, né, daquela casa, uma casinha menor. O que eles chamam de casa lá, né, é um cômodo, no máximo 2 cômodos. E né? bem baixinho. É isso baixo. que eu ia falar, não tem a altura de uma casa, é porque quando eu fui, eu também fiquei curiosa. O Neto foi comigo e o bispo me mostrar como era uma casa. Eu fui também com você. Porque eu esperava ter cozinha, um fogão, ter uma geladeira. Por mais que você pense, você não consegue entender. Quando você chega e fala, por quê? Cadê? Cadê as coisas? Mas o bispo até explicou que era para dormir, né? Que não é uma casa para você
ter um Sala lugar de estar e tal. de aconchego, né? Na verdade, eles fazem para dormir. É um Então, abrigo do tempo, né? e aquilo mexeu muito, porque você espera um mínimo, né? Que você fala, pelo menos ter um mínimo, Se né? a gente não desligar dos nossos conceitos que a gente tem, né? E deixar com que seja um novo conceito, né? Isso. Porque pra gente, o conceito de casa é só aquilo, mas casa não é só o que a gente entende como casa, É. né? Só para as pessoas entenderem bem, né? O que nós estamos referindo à casa deles. É uma construção de barro até mais ou menos 1 metro de altura. Depois é um telhado tipo um cone de capim. E normalmente é redondo. Na maioria das vezes é redondo. E uma porta baixinha, que quando a gente entra, é um ambiente. Às vezes ele tem uma divisão. Às vezes tem 3 pedras, 1, 2 panelas, que seria a cozinha. E às vezes umas esteiras onde eles deitam e dormem. E tem pendurado ali 1, 2, 3 trocas de roupa no máximo. E é isso. Isso é a casa. E com isso você acaba entendendo, porque um dos meus questionamentos, por que esse pessoal não vão para casa? Porque eles andavam O dia muito, todo, né? né? E eu falava, gente, por que eles não vão para casa? Vão fazer algo em casa então, se não tem o trabalho e tal. Aí você entende, realmente, aquele local é para dormir, não tem, né? Então eles ficam à procura de algo para produzir, algo para sobreviver, né? Tempo, Mas você ia falar lá de Ancuco. De Ancuco, né? Eu não sei se você vai falar o que eu estou pensando, você podia continuar. Mas aí a gente entrou naquela casa, né? É isso mesmo, é um cômodo no máximo com uma divisão. E aí, e aquela outra ali, né? O pastor Jacinto era uma casinha menor ainda. Isso. E aí ele estava explicando para nós que aquela é um cômodo que quando os filhos vão crescendo, e não é muito crescido não, né? 7, 8 anos, eles já vão para dormir naquele cômodo fora. E lá só fica o bebezinho, o pequenininho com eles lá dentro, né? Então, isso para nós é surreal, né? Porque a gente tem dificuldade de colocar o filho no quarto do lado, dentro da casa. Nossa cultura dorme com o pai até... Entende? Não, e lá ele tá lá fora, ele tá lá no outro... Em outra casa, em outra né? casa, né? E não tem luz, não tem nada, né? Em cima de uma esteira, você vai lá e fala, você vai dormir aí, e agora pronto. E vai pondo lá, os filhos vão crescendo, vão indo para aquele cômodo. De repente, do tanto, eles fazem até 2, né? Exatamente. É, e sujeito a bicho, né? A inseto. Né? E é interessante também que até os horários, você falou de conceito, os nossos horários são todos baseados na hora que a gente quer fazer as coisas, né? Então a gente faz as coisas à noite, nosso culto é à noite. Isso não é um problema para nós. A gente tem coisa aqui que funciona 24 horas. Lá é tudo diante do sol, né? Então o sol saiu, todo mundo acorda. O sol se pôs, todo mundo dorme. E é muito primitivo nesse sentido, né? Nesse sentido, sim. Funciona na luz. Não tem, tá na hora de dormir, né? Então, essa é a realidade de aldeia, né? Que a gente conheceu, né? E aí você vai indo para... Aí tem uma zona intermediária, que nem é cidade e nem é aldeia, né? E a gente conviveu bastante com essa realidade. Que a gente vai ver casas parecidas ainda com um pouco de aldeia, né? Misturado com um pouco de cidade. Aí quando você chega na cidade, aí a gente já vê uma situação mais próxima do que a gente conhece. Que a gente vê prédio até, né? Ainda que antigo, né? Bem precário. Isso. Na cidade grande tem isso, né? Mas nas aldeias é só esse tipo de casa que a gente referiu aqui. Essa coisa deles viverem à luz, ou seja, fazer as coisas quando tem luz, para nós é muito diferente, né? Porque geralmente quando a gente vai marcar alguma coisa, marca à noite. Lá é difícil marcar as coisas à noite, porque eles não estão acostumados à noite, não tem luz, e também eu acho que o sono deles vem bem mais cedo que o nosso, né? Quando você vai fazer alguma coisa fora do horário, eles não têm muita resistência. Se eles dormem 8 horas da noite, vamos falar assim, 4 horas da manhã eles já estão despertados. Despertado. Já, né? A gente tem isso lá na base, que a gente, de vez em quando a gente acorda com eles cantando já às 5 da manhã. Estão cantando já, né? É a hora que a gente tá começando a se levantar. E também o nosso processo, né? A gente acorda, a gente fica meio de mau humor, e aí a gente ainda tem que escovar o dente, tomar banho, tomar café, pra depois a gente fazer alguma atividade. Eles já estão com sono nessa hora aí. Eles acordam, já estão no processo. A gente ia dar aula 9 horas da manhã, que pra gente não é cedo, mas era assim um horário razoável pra começar. Eles já estavam na atividade há muito tempo 8 horas já começava a cantar, tipo assim, vem. Tipo assim, esquentando, né, os motores. A gente levanta, nosso costume mais ou menos é esse, né? A gente levanta, vai tomar banho, escovar o dente, vestir uma roupa, né? Se pentear e tal, né? Maquiagem e tal. E as meninas falaram assim, nossa, mas uma das meninas que foi com a gente agora,
poxa, mas eles levantam cedo demais. Eu falei, não, é porque eles não têm o hábito de escovar os dentes, eles não têm o hábito de tomar banho, porque nem tem água, e muito menos trocar de roupa ou fazer alguma maquiagem. Eles levantou, já estão prontos. A vida já está acontecendo, né? Enquanto a gente tem uma série de rotinas para fazer, a vida deles já estão acontecendo, né? E nas cidades a gente já vê uma situação diferente, a gente vê casas mais parecidas com a nossa, né? Não de todo mundo, mas mesmo na cidade a situação não é igual a nossa. A água, por exemplo, não é todo mundo que tem em casa, né? Banheiro, saneamento. Até mesmo as casas, né? Em Beira pode até ser que a gente veja mais parecido, mas em Dondo mesmo eu acho que ainda é bem longe da nossa realidade. Até mesmo você vê, uma das coisas que me chocou muito lá, e eu me questionava muito, você se questiona a questão de um banho, né? De ter tantas outras coisas, mas não é por opção. É porque não tem, é falta de ter mesmo, né? Nós furamos da primeira vez que eu fui o poço da igreja do pastor Jacinto. Isso. Então, muitas vezes você pensava assim, lá perto tem uma igreja que é um prédio, né? Que é a estrutura estilo os nossos. Até grande, né? Grande, né? Eu falo, nossa, nem o Serrinha, mas igrejas comuns, né? Um prédio bom e tudo, mas ao redor não é a realidade. Então, assim, é muito diferente, mesmo dentro onde tem chegou a provisão mais rápido, mas mesmo assim é muito distante da nossa realidade. E nas casas que nós fomos visitar, quando estivemos por lá, na cidade, a gente, por exemplo, eu lembro que uma vez nós fomos para a casa do pastor Jacinto, lá tem um banheiro, mas vocês lembram que não tinha água. Não tem água. Você tinha que pegar o balde e usar, se você quisesse usar o banheiro, né? Você tinha que pegar o balde e jogar lá. Mesmo tendo, vamos dizer assim, um banheiro, era assim. Em outros lugares que nós chegamos, o banheiro é uma privada ou aquele sistema da aldeia. Ainda é muito, muito precário, né? Ainda é muito distante, né? É lógico que se a gente falar da primeira vez para a última que eu fui, você viu a evolução? Com certeza. Eu acho que a África está caminhando, Moçambique está caminhando para esse desenvolvimento. Né? Eu não acho que lá vai ser diferente do nosso país, mas ainda é distante. E nas casas que tem banheiro, ele não está aqui, eu vou contar. Nas casas que tem banheiro, o costume não é o papel higiênico. Nós estávamos em Maputo, que é a capital. E a gente estava dando aula e a gente estava 1h30 da casa que a gente estava hospedado, a casa do pastor Diniz e da Natália. E lá nesse lugar que a gente estava, onde era a igreja, a gente estava dando aula na igreja, o Rogério teve uma diarreia. E aí ele terminou a aula, ele chegou e, pelo amor de Deus, e não tinha banheiro na igreja. O pessoal usava... E ele falou, bispo, eu não consigo nessa condição. E aquela coisa, e meu Deus, como é que eu vou fazer? Foi virando um problema, porque a gente via o sofrimento dele e não tinha um banheiro. E todo mundo lá, e de repente minha irmã falou assim, não, eu moro perto, aqui não era muito longe, leva ele lá na minha casa, na casa dessa irmã, tinha banheiro. E aí fomos levar ele lá na casa. Quando ele chegou lá na casa, realmente tinha um banheiro. E quando ele entrou no banheiro, a primeira coisa que ele falou assim, cadê o papel? Papel higiênico, né? Cadê o papel higiênico? E aí ele não tinha. E ele olhou para cá, um balde com água, olhou para lá e cadê o papel higiênico? E aí ele abriu a porta e perguntou para a filha da mulher, escuta, tem papel? Ela falou assim, não, é a água. Porque o costume não é o papel, é a água. Né? Nisso aí você vê que mesmo onde já tem um banheiro, ainda tem muita coisa para ser ajudado, né? E não se trata só de não poder, é não ter condição mesmo, né? Porque às vezes a gente fala... Eu falava, antes de conhecer, eu perguntava, gente, mas por que eles não vão para casa então? Vai cuidar da casa. Quando você conhece a casa, aí você entende por que eles não vão para casa. Do banheiro, da mesma forma, você vai entendendo por que acontece.
das pessoas, às vezes, não tomarem banho todos os dias, não é por opção, é por não ter. Você toma água ou você toma um banho, né? E você vai Exato. entendendo. Até a pastora Rainha estava me falando lá que a gente está tentando colocar acesso à água para ela na casa dela, porque ainda precisa ser de balde e tudo. E aí, pastor, vamos botar uma caixa d'água que se armazena. Se faltar água da rua, você tem. Ela falou, mas a água da rua vem tão suja que não compensa pegar a água de quem oferece a água, né? Da estatal ali. Quando vem, né? Isso, que falta muito e quando vem muito suja. Porque eles não têm também um processo de tratamento da água. Às vezes eles chamam, não é nem de saneamento, chamam de água melhorada, que é só algum tipo de remédio, como se fosse um cloro, alguma coisa, que põe na água para limpar, mas não necessariamente aquilo fica próprio para consumo, para banho, para etc, né? Olha, entrar nessa seara aí do saneamento lá, foi uma inspiração mesmo de Deus, porque isso é algo que muda a vida da pessoa no dia que acontece. Não é amanhã, não é daqui um mês, é no dia. No dia que a água chega, muda a realidade das pessoas, muda toda a rotina. Né? Pessoas que tinham que, às vezes, gastar 1 hora e meia para ir, e mais 1 hora e meia para voltar. 3 horas no início do dia ela perde para buscar um galão d'água. Eu lembro quando nós furamos o poço do InShop. E no dia que a gente estava inaugurando lá, não sei se você estava perto, você ouviu o pastor Pedro Sozinho falar. O pastor Pedro Sozinho é aquele senhor que é o pastor lá, que da época do Neto ainda. E a hora que inaugurou o poço, ele falou assim, amanhã, ele tem acho que 60 anos, 62, 63, ele já é um senhor, né? E ele falou assim, amanhã vai ser a primeira vez na minha vida que eu não tenho que levantar às 4 da manhã para ir buscar água, porque o poço estava lá, né? Tá entendendo? Então... E até ele chegar nesse processo, até esse posto dar certo também, foram muitas lutas, né? Muitas tentativas. Aquele do né? InShop foi um milagre. Aquele não tem como, não. Não, mas vamos lembrar como é que foi, que você acompanhou mais? Como que foi lá os feiticeiros com as oferendas? Porque foi assim, a gente mandou o Neto para essa aldeia, ele ficou lá, sozinho, e nós ficamos em outro lugar fazendo outro trabalho. O Benson estava comigo, né? O Benson estava porque a gente estava fazendo também o banheiro, né? E aí... A gente já tinha tentado furar o poço no shopping quantas vezes? O Neto é que sabe. O Ministério tinha tentado uma vez, não uma foi? Vez. Foi uma promessa do MLP, 2007, 2008, alguma coisa assim, não foi? Isso. E não foi possível. O governo local tentou furar 17 poços. E nenhum conseguiu. Nenhum conseguiu dar água. Ter água satisfatória, né? Então... Quando a gente chegou, a gente começou pelo banheiro, tal, a equipe da máquina enrolou, eles tiveram um problema com o caminhão, tal, demoraram 2 dias para chegar no local e a gente estava lá nos banheiros. Então, quando eles chegaram, escolheu o lote, o terreno, tal, e aí começou o trabalho, e eu, lá e cá, né, lá e cá, e aí mandaram me chamar lá, porque fizeram uma reunião lá e, temos que conversar aqui com você, e vieram com uma lista para mim, né. Eu tô vendo lá um português difícil de compreender, né? Mas consegui ler, né? Charuto, pin, cachaça, dinheiro, doce. E eu falei, eu entendi, né? O que é, né? Eu falei, mas o que é isso daqui? Ele, não, senão os mortos não vão liberar a água do solo, não vai sair água, né? Eram os feiticeiros pedindo essas oferendas. E eles não são só feiticeiros, eles são uma liderança local também. O pastor Pedro sozinho, ele é uma liderança local, mas esses também lá, eles formam uma liderança local, né? E aí, com muito jeito, porque eu só ficava com minha mochila o tempo todo, e na minha mochila estava lá o pagamento daquele posto que ainda faltava, era acho que $7.000. Era. Né? Aquele foi mais caro porque nós tivemos que trazer o caminhão de outro lugar. Foi outra máquina, outro caminhão, outra capacidade. Eram 2 caminhões, né? Isso. Porque ele era um lugar de pedras, pura rochas, pedra, né? Então, era pneumática, era um equipamento grande. Então, começou e lá você não tem uma conversa com 2 ou 3, lá você tem uma conversa com a comunidade, né? E começou a formar uma fila, né? A primeira, a segunda, a terceira ao redor, né? Todo mundo querendo saber. E você sozinho lá, né? Eu sozinho lá. O te lagrou lá e ficou você. E lá você é muzungo, né? Muzungo é branco. Eu sou branco, rico e... Eles não sabiam que você estava com esse dinheiro na mochila. Não sabia, né? Então, assim, mas o meu receio eu não sei o que vai acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. Então, com muito jeito, eu fui dizendo, olha, não é nosso objetivo, a gente não crê assim.
E aí o negócio começou meio a esquentar, né? Eu falei, não, então vamos parar o serviço, tá? A gente para o serviço e aí a gente volta outro dia, se der certo, tá? Aí a comunidade, a população, começou a pressionar eles. Os feiticeiros. Não, tem que fazer. Eles falaram assim, ó, então vai quebrar o equipamento. Nós avisamos, não vai sair água e vai quebrar o equipamento. Acabou ali o tumulto, voltou o trabalho normal, né? Eu fui lá pro banheiro, passou um tempo, eles me chamam lá de volta, né? O que aconteceu com o equipamento? Quebrou o equipamento. Aí o responsável pelo serviço falou assim, ó, nós temos que ir numa outra cidade agora, só lá que tem esse tipo de solda e tal, e aí amanhã a gente está de volta aqui. Beleza. Quando eles voltaram, eles disseram, ó, esse furo aqui não dá para aproveitar mesmo. Aqui só saiu pó de rocha, só saiu um pó branco, e aqui não dá para aproveitar. Aí nós falamos, conseguimos um outro terreno, uma outra indicação, e trazendo para a realidade do milagre, foi como a pesca maravilhosa, né? Porque o terreno foi do outro lado, assim. Foi igual a pesca maravilhosa. Joga de lá. Não é uma rua, é uma viela, né? Que a gente tava de um lado, é uma viela, um trieiro, e o terreno tava do outro lado, né? E era o que tinha, né? Então foi, ó, joga a rede do outro lado. E é o que a gente tinha. Era a última tentativa, eles informaram do caminhão, falou assim, ó, dessa vez nós não podemos devolver dinheiro, nós não podemos nada, o serviço está feito. Nós vamos até onde der, e se não der... Não deu, né? Azeite. E a maioria da equipe deles, mas era uma equipe grande, uns 6 funcionários nesse caminhão. E aí eles eram cristãos também, alguns lá. E falaram, não, vamos orar aqui, vamos ungir essa máquina. E nós oramos lá um tempo, e tinha alguns lá. E aí eu convidei todo mundo para orar, que estava lá perto. E aí a gente orou e o serviço continuou. Voltei para o banheiro. Porque você estava fazendo o banheiro. Né? Fazendo o banheiro. Esse banheiro a gente ficou lá uns 3, 4 dias. A gente estava... Porque lá, quando fala assim, mas um banheiro demorou 3 dias, é porque essa é a realidade. Para fazer uma massa de cimento, tem que alguém ir buscar uma lata de água, entende? Lá não tem como. Também a gente furou a fossa séptica, né? Fizemos direitinho, fossa séptica, sumidouro, calçamento. Era um banheiro com 2 ambientes, né? Um para o número 1 e outro para o número 1 e número 2, como uma latrina, aquela bacia turca, né? E o outro para tomar banho. Isso. Direitinho, todo higienizado. E aí me chamaram lá de volta. Quando me chamaram lá de volta, o pessoal já estava fazendo festa. Foi o prazo de eu pegar o celular assim, consegui pegar o celular e filmar. Quando eu comecei a filmar, estourou um veio d'água assim. E aí eu tenho essa filmagem, né, da primeira água que jorrou naquele poço, né? E foi bonito aquilo, né? Foi. E aí foi uma festa, né? E a escassez é tão grande que as pessoas já estavam lá pegando aquela água barrenta que tava jorrando, né, saindo, com medo daquilo se perder. E o tamanho da felicidade, né, de ver algo que tentou-se há tantos anos, porque não foi só uma vez, né? E nem só os crentes, Não né? só os crentes, né? O governo tentou, né? Porque é uma comunidade distante, né? Nesse lugar já tinha meio que uma sentença que não iria dar certo, porque era uma rocha, né? Por isso que veio esse equipamento com condição de ultrapassar a rocha. Mas foi bonito ver a água estourar lá em cima, assim. E o mais bonito foi, assim, saber, ó, não, os mortos, os deuses não vão liberar. E aí ficou aquela disputa de qual Deus que é mais forte, né? Tipo Elias lá com Baal, né? Se a gente fosse escrever essa história agora, seria assim, né? Mas a história foi bonita, mas eu acho que mais bonita ainda é a história do pastor Pedro, né? Contar a realidade dele. Acho que ele tá lá há 20 anos. Desde o Neto, né? Desde a época do Neto. Eu não sei exatamente quantos anos, mas é mais de 20. Então ele está lá há mais de 20 anos, vivendo essa realidade. Ele contou para nós que nenhum pastor... Lá é uma região que... Todas as outras regiões têm muito trabalho, né? Mas lá não ficam missionários, lá não ficam pastores. Ele foi o único que permaneceu e talvez o nome que não era para ser... profético, mas acabou virando. Pedro, né? Sozinho. O nome dele de batismo, né? Pedro Sozinho. E ele permaneceu lá, sozinho, né? E depois contou para nós uma história que isso foi uma promessa de Deus para ele, né? Uma palavra profética, né? Que dali ia jorrar água, né? De um lugar de pedra que não tinha condição nenhuma, então... A palavra dizia que ia jorrar a água da rocha, né? Água da pedra, né? Então ele contou a história pra gente. Então a gente vê, assim, foi uma experiência tremenda minha, mas foi uma pontinha de todo um milagre, desde uma palavra profética, desde tudo que ele passou, né? Você teve o privilégio de participar de algo maior, né? Um pinguinho da história, né? Às vezes a gente não sabe que o que está fazendo
para nós ali, né, aquilo que a gente está fazendo, é a resposta do que Deus prometeu, do que Deus gerou, do que Deus falou na vida deles, né? E só para deixar registrado aqui, né, pro meu amigo Benson, que a gente passou um bocado lá, né? A gente esteve lá agora e a vigilância sanitária do país andou fechando aquelas latrinas a céu aberto que tinham, né? Não sei se você conheceu, né? Mas aquela lá permaneceu e eles elogiaram. E eles disseram que ela atende todo... Eles fecharam todas as latrinas, só aquela ficou aberta e eles disseram que aquela deve ser o modelo para quando for fazer outras. Então, Benção, tá lá, seu trabalho lá. Eu não sei vocês, mas a experiência que a África nos traz é que parece que você está vivendo no tempo da Bíblia. É verdade. Das coisas que você fala assim, quando o Neto, né, chegou contando pra gente lá o que tinha acontecido e tudo, falava assim, gente, é a mesma coisa, parece que está acontecendo o que aconteceu na Bíblia, parece que não é que a gente não viva isso aqui, mas é diferente. Parece que você fala assim, ou é Deus, não tem jeito, né? Isso é muito bom. A gente viveu isso com leite, para mim também foi milagre, porque a gente estava comprando um supermercado, que é de uma rede sul-africana, que ninguém lá muda o preço, quem muda o preço é via sistema. Então, e a gente, aquele primeiro projeto de distribuir o leite e tal, lá na igreja do pastor Jacinto. Então, a gente escolheu, não foi o pior que a gente comprou, não foi o mais caro, uma marca local que era boa, né? E quando a gente chegou no caixa, exatamente no caixa, o preço caiu. E a gente pôde voltar e pegar mais. Olha só. A gente tinha um projeto de dar tanto, mas não ia dar por causa do dinheiro. Na hora que chegou no caixa, o preço cai e a gente pôde dar. A gente sempre tem projeto com tanto e o negócio muda. Sempre. Mas esse poço lá do InShop, ele para mim é um dos mais especiais, porque a gente colocou o nome dele de Elizabeth, né, por causa da apóstola. A gente sempre, quando fura poço, põe o nome. A Bíblia nos ensinou a fazer isso. E esse é um dos mais significativos, por causa desse milagre, por causa dessa vitória, né? Do testemunho e o nome, que eu acho que a gente foi muito feliz em escolher o nome Poço Elizabeth, né? Eu separei aqui alguns dados da Unicef sobre a condição de água e de saneamento em Moçambique, para a gente reforçar a importância do trabalho que a gente está fazendo e também entrar nessa questão dos banheiros, né? O que é esses banheiros que a gente comentou para explicar. De acordo com a Unicef, 49% da população de Moçambique tem acesso de fonte de água tratada ou melhorada nas zonas rurais. Água melhorada não é água tratada, é água que teve algum tipo de um remedinho, de um cloro, de alguma coisa. Existe um tipo de tratamento, que é um remédio que eles colocam, a gente viu até lá em Aquariquara. Eles põem na água para a água se tornar potável. O problema é que esse remédio causa um efeito no fígado terrível. Então a pessoa ela tem que optar, tomar água purificada pelo remédio e sofrer a consequência do fígado ou não tomar. Então mais da metade da população, né, 51%, não tem acesso à água, tem que ir a rio ou, né, achar água que não tem condição de beber. 12% da população apenas na zona rural tem acesso a saneamento básico, ou seja, esgoto ou tratamento de esgoto, que gera mais doenças, né? E 7,1% é a taxa de mortalidade infantil antes dos 5 anos, ou seja, quase 10% das crianças morrem antes dos 5 anos por problemas relacionados à água, segundo a ONU. E dessas que abaixo de 5 anos, 50% tem problema de desnutrição, não é pela falta do alimento, é pelo problema do saneamento. Da água. O que é esse projeto dos banheiros que a gente fez? Primeiro, a água, quando a gente fura um poço, porque existe um lençol, quando eles furam lá uma cisterna, essa água já é contaminada. Ou dos rios, e agora ainda mais com cólera. Eles chamam água de superfície. Água de superfície. Quando a gente fura o poço, a profundidade traz uma água pura. Não precisa do remédio. Essa água, a empresa que fura ela para nós é uma água certificada. Então, o furar o poço resolve o problema da água. Eles fazem análise da qualidade da água, porque é uma exigência do governo. Então, a gente, quando fura um poço, a gente não está dando só água, a gente está dando água pura, água saudável, que não precisa colocar nenhum tipo de remédio. Vem de fonte limpa, né? Agora, o saneamento, quando a Unicef fala esses dados, eu fico tentando lembrar onde foi que eu vi algum tipo de esgoto lá, algum tipo de cana, alguma coisa assim. Pelo que eu li, sabe de onde que vai
eles vão ter acesso nisso nos prédios públicos, na escola, por exemplo. Então ele tem acesso ao saneamento, mas não é Em casa. em casa. Não é em casa. Parte da população vai ter acesso a esse saneamento, mas não é em todo o tempo. Exatamente. É por isso que quando eles põem o dado ali, eu fico pensando, meu Deus, onde que eles acharam esse Esses dado lugares. para colocar isso daí, né? Você está A gente questionando não a vê. Unicef? Estou questionando a minha visão. Eu não vi. Não estou dizendo que eles estão errados, estou dizendo que eu que não consegui ver. Porque quando a gente chega no Dondo, quando a gente chega na periferia ali da Beira, a gente não vê. Maquinino. Não Não vê, é? né? Você fala, uai, mas onde que está isso daí? Não é? Não consigo ver saneamento. Mas quando a gente chega nas aldeias, a gente vê as crianças com a barriga inchada, a gente sabe que o nível de mortalidade por contaminação, vermes, por falta de água tratada é grande. Foi isso que nos levou a furar os poços. A gente vê essa condição, né, da saúde, da insalubridade da água lá, dessas pessoas. E aonde tem o poço, a diferença, porque eles falam isso. Aonde tem poço artesiano, a qualidade de vida, a saúde das pessoas é muito diferente da onde não tem. É perceptível. Você nota quando chega lá, né? E os banheiros? Como que é os banheiros que eu perguntei? Como que funciona? Se alguém quiser também ajudar, porque dos postos a gente está sempre falando, né? O projeto dos banheiros, como que funciona? O que a gente leva, o que a gente oferece e o que ele resolve? Olha, os banheiros surgiram a ideia de uma irmã que mora lá em Londres, a Moara. Foi ela que teve essa ideia de construir banheiros, tipo banheiro público, né? Aqui todo mundo tem um banheiro em casa, lá não é assim. E ela teve a ideia de construir banheiros que tivesse uma latrina e tal, porque nós já tínhamos o alvo de furar os poços. Então ela começou a levantar ofertas. Naquela época a gente fez um orçamento lá, o Neto pode explicar melhor, e que cada banheiro custava para nós 600 euros. Não era isso? Mais ou menos isso. Eu não lembro. Era mais ou menos, lembro. 600 euros, 600 dólares, 600 euros, uma coisa assim. Ela levantava a oferta, o Neto, ele que desenvolveu lá com os irmãos um modelo de banheiro, que era exatamente esse, o banheiro para o 1 e o 2 com a latrina turca, que é aquele no chão, né, que se agacha, e do lado para tomar banho, do jeito que a água de um ajudava o outro, e a fossa séptica do lado. Então, fazia o banheiro e furava a fossa. Esse é o projeto do banheiro, e que custava naquela época 600 euros para furar a fossa, para calçar a fossa, para construir, cobrir e pôr as portas. E a gente naquela época, ela levantava lá essa oferta para fazer. Eu acho que nós fizemos uns 8 banheiros espalhados para todo lado lá. E aí, por exemplo, o telhado, a gente desenvolveu lá de forma com aquela telha translúcida que fica durante claro, o dia, né? Clarinho. Fica claro. Ah. O chão com o cimento queimado, bem queimadinho, com a bacia turca, porque precisa da água para limpeza, né? Então tem que ser onde tem um poço. Então, o que a gente visitou do Pastor Pedro, né? Muito limpo. Muito limpo. A fossa está lá do mesmo jeito, com a caixa de esgoto, tudo certinho, vedado. Você passa por ele. Eu usei ele. É um banheiro que qualquer um usaria tranquilamente. Tranquilamente. Esses banheiros, se a gente continuasse com esse projeto, eu creio que ia revolucionar. Porque eles usam o mato, né? Nas aldeias é no meio, lá, cada um. Eu não sei se vocês já comentaram, né? Lá no Pastor Pedro mesmo e numa outra. Não é nem no mato, né? Eles fazem um cercado de palha, quadradinho. Você entra no cercadinho, geralmente tem uma pedra mais alta lá, uma pedra grande, que faz um volume para cima, e tá lá tudo, número 1, número 2. Exato. É bem difícil. Você usou, não isso. usou? Tive que usar. Com capulana, né? Entrando de Foi capulana. bem fácil. Que por exemplo, a capulana para nós é um adereço, né? A gente acha que é um enfeite. As mulheres todas lá têm capulana. Todas. Todas têm e é útil para muitas coisas. Exato. Que a gente acha, né? Nossa, por quê, né? Mas elas carregam uma criança, elas usam para se proteger, para forrar o chão para as crianças, para tantas coisas que você fala. Será que a gente teria a criatividade para usar algo, né? Que para a gente talvez seria tão insignificante para tantas coisas, né? E é tão útil, né? Pois é, e aí, conversando com a pastora Rainha sobre a capulana,
Perguntei para ela, a capulana é muito importante para vocês, né? Falando para ela. Só que eu sempre olhava como adereço ou como uma ferramenta dessa carregar. Ela falou, é. E aí ela foi me dizer, porque assim, a gente sabe, mas nunca prestou atenção. As mulheres aqui, quando chega o período menstrual, elas têm o absorvente. Como que a mulher moçambicana faz? Ela rasga um pedaço da capulana Olha só. e coloca. E quando tem que trocar, ela rasga outro pedaço. Então a capulana vai diminuindo. Né? Olha aí. Essa aí eu não sabia. Então a capulana não serve só para enfeite, adereço, ela serve para isso também. Ela é fralda, absorvente, pano de Ela é prato, tudo, né? lençol, coberta. Já imaginou? E é normal a gente ver, por exemplo, uma criança, né, dormindo forradinho, tem uma capulana lá por baixo. Ela tá, né, protege do frio. Uhum. Né? Quando eu perguntei para ela por que todas as mulheres tinham capulana, ela foi me falar. E os homens não têm. E ela foi me falar, é porque a capulana ela é para cuidar da criança, tipo bebê conforto. Ela é Bebê conforto mesmo. ela é lençol, ela é coberta, ela é colchão, ela é roupa, mas ela também é o absorvente. Ela disse, então uma mulher, quando ganha uma capulana, ela fica feliz, porque normalmente a capulana dela vai diminuindo. E eu achei interessante, porque quando nós ganhamos alguma lá, elas são grandes, mas quando a gente vê elas, parece que as capulanas dela é pequenininha. Parece que diminuiu bem, né? Aí ela falou, é porque ela já usou muito, já tirou muito pedaço dela. Né? Canivete suíço. Mas é interessante essas situações que você vai vendo de cada coisa, né? Que às vezes pra gente fica questionamentos, para quem nunca foi, mas para todos você vai tendo soluções lá. Você vai entendendo cada passo que realmente acontece, o porquê de acontecer, né? Então eu acho isso interessante. E eles vão se virando também, né? Se virando. Não espera, não. E a questão do poço também, além do higiene de banho, de tudo, também para alimento, né? Para eles poderem lavar, porque é uma parte difícil para nós brasileiros, quando chegamos numa aldeia, comer, porque às vezes o higiene não tem condição de ser igual ao nosso por causa da realidade, né? Ainda que eles têm todo um cuidado com a gente, né? Eles são muito criteriosos para cuidar da gente, E até né? falar isso, e olha que o pastor Jacinto e a pastora Rainha sempre pede alguém para acompanhar, para tudo, para ter esse cuidado, para que ninguém, porque o objetivo não é que a gente passe alguma situação, Aperto, né? Então, assim, que você vê que a necessidade de um poço, tanto que facilita, porque até você buscar uma água para fazer uma comida, tudo isso leva tempo, que não é tipo a gente ir numa pia pegar, né? A gente tá falando de horas, às vezes, de caminhada, né? Para buscar. Você sabe que eu conversava com um irmão no norte aqui do Brasil a respeito da gente economizar água, né? Não sei vocês, mas muita gente tem costume de quando vai escovar os dentes, deixa a torneira aberta, né? Só que a gente tem sido educado para não desperdiçar água. E eu estava lá perto de Manaus falando com uma pessoa e falando sobre economizar água. E ele me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, esses ribeirinhos aqui, bispo, eles nasceram em cima do rio, as casas deles são em cima de giral porque a água passa por baixo. Eles não têm noção de economizar água, porque a água está aí, né? Tipo assim, ela corre o tempo todo, então eles não pensam em economizar água, porque a água corre o dia inteiro ali, eles usando ou não, a água vai correr. Que já é diferente lá em Moçambique. Ela não existe. Ela não existe. Então, é outra coisa a pessoa poder pegar um copo d'água, que foi o que você falou quando jorrou água barrenta, o povo foi catar água por medo de desperdiçar água, porque um pouquinho tem valor. E onde existe, ainda tem o risco, né? Quantas mulheres têm o testemunho lá de que perdeu o marido porque foi tirar água e um crocodilo pegou? Uma criança, um filho, um crocodilo. Né? E agora a cólera, né? Sim. Depois do furacão, que o pastor... porque às vezes quando a gente começa a falar que eles têm cuidado conosco, fica parecendo que a gente é enjoado, que a gente é exigente. Mas é toda a situação da água mesmo. É por causa das doenças que já existem lá. Eles até lidam com essas doenças de forma corriqueira, porque já desenvolveram anticorpos e tudo, e nós não. Mas o cólera, principalmente o cólera agora, as frutas, as verduras deles não tem agrotóxico, mas tem as contaminações da falta da higiene, e hoje, mais do que qualquer época, o cólera, né? Assim, essa coisa da higiene, eu tive uma experiência que a gente foi numa aldeia, e aí estava só os homens nessa, que foi quando a gente dormiu lá em Muraça. E aí eles fizeram uma cabra.
E aí, assim, como não tem como lavar, né? Porque não é igual você ir num açougue, você já pega a carne já despelada, tudo, né? Tudo organizadinho. Matou ali na hora. Então, eles mataram a cabra, fizeram pra nós, e aí... Eram 3 aldeias reunidas que conseguiu comprar uma cabra, matou a cabra, achando que iam homenagear a gente. E eu nunca nem tinha comido cabra, e não é uma coisa que eu desejaria, vamos dizer assim, comer, né? Mas tava ali, não ia rejeitar de jeito nenhum. E comi, e tava até gostoso, só que o problema, justamente como não tinha como lavar, a hora que eu coloquei na boca, eu achei que eu tinha mordido na cabra, tanto pelo que tinha. Eu tive que tirar aqui os pelinhos. Eu tenho essa sensação até hoje, você falando eu ficar assim, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou você... engolir esses pelos? Não sei se você lembra quando eles foram fazer o bucho da cabra. Não, aí eu já, graças a Deus, tava lá em perto. Ainda bem que essa foi só os ombros. Isso, eles disseram que o bucho da cabra, segundo eles, é a parte melhor. E é dado para os convidados especial. No caso, seria nós. Uhum. E o bucho da cabra é recheado com as tripas da cabra. Então, quando eu cheguei e vi como eles fazem, eles matam a cabra, limpa, né? Tira lá e tal. Limpa assim. Aí eles pegavam as tripas, fazia assim, ó. Tirava as fezes, enrolava e punha dentro do bucho. Pegava outro pedaço de fezes, enrolava... Ou seja, era um ensopado outra tripa, fazia assim, só isso, não tinha água nem nada. Enrolava, punha lá dentro. E depois cozinhava aquilo na água. O cheiro não tem como. Já é terrível. Foi lá que o pastor Júnior foi pra cozinha? Foi. E eles queriam, graças ao pastor João, que nós não comemos isso. Ele não deixou. Mas eles queriam oferecer para nós essa iguaria. O pelo já estava suficiente para nós, né? O banho à noite de madrugada com aquela água quente foi bom, né? Foi. Aí eles ofereceram para nós, né? E o céu também. Uma outra coisa que quem foi em Moçambique viu um céu... Sempre que vai pra zona rural à noite, um céu que no Brasil não tem, né? De estrelas. É diferente, né? É diferente. Mas com tudo isso que a gente já viveu, né, eu falo que não tem como, por mais que a gente tente passar para as pessoas como é as experiências, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas vocês passam fome lá, passa dificuldade? E você vai explicar que não, que o objetivo não é você passar nem fome, e pelo contrário, a gente está indo por outros motivos, né? Eu acho que quando a gente... Não sei vocês, uma das sensações que me deixou muito, muito agoniado foi na época das chinelas. Porque nunca é suficiente. Nós levamos 2.000 pares e não deu. Não é suficiente. Eu lembro do bispo ter que trancar a igreja. Porque muita gente virou um negócio, ficamos até sem saber o que faz, porque juntou muita gente. E uma das coisas que Deus ministrou mesmo ao meu coração lá, não tem a ver com o que a gente possa dar, mas tem a ver com a presença dele. Aonde a palavra de Deus tem chegado, tem tido transformação. Nessas aldeias, com tudo isso que a gente está falando, não tem como lavar a carne para fazer. Exatamente. Mas a palavra de Deus tem poder de transformação. Então, isso tem que deixar essa chama acesa em nós. Exato. Não parar, né? Porque talvez, na época dos chinelos, eu fiquei em crise porque a gente não conseguia suprir. A gente achou que 2.000 pares... Eu achei que era a gente... coisa demais, eu achei né? que a gente ia arrebentar, tipo assim, né? Eu lembro de gente que saiu na briga, um pegou um pé do chinelo, pegou outro e a pessoa ficou com um pé de chinelo. Fazer o que com um pé de chinelo? Olha, eu tenho uma que eu falei assim, eu e a Kézia, essa foi só as mulheres, eu e a Kézia e a pastora Rainha. Nós chegamos embaixo, que a igreja era debaixo de uma árvore. Aí eu falei, nossa, vai ser tranquilo, porque não tem quase ninguém. Olha, eu saí de lá chorando, em crise. Eu falei, Kézia, não dá, a gente não consegue suprir. E eu questionava Deus, falava, Deus, mas todo tanto, a gente achou que, assim, estava arrebentando com o tanto de coisa que a gente estava trazendo. E Deus ministrou meu coração, não é isso. O que tem suprido é aonde a minha presença tem chegado. Exato. Isso a gente, né, é assim, impactante você ver o poder do evangelho, né? O tanto que tem feito diferença. E falando no poder do evangelho, da transformação, nessa última viagem a gente brincou muito que o Neto está salvando o Brasil. Mas como que a gente pode, como igreja, desenvolver lá, ou fomentar o desenvolvimento lá em Moçambique? A gente está fazendo esse trabalho dos poços, o que mais que a gente pode fazer para ajudar eles? A gente já falou muitas vezes que o mais importante é a presença de Deus e isso é inquestionável. Mas
Tem algo a mais que a gente pode fazer, ajudar lá, mesmo sendo pequenos? Pastor, como eu disse, é um processo da primeira viagem, a segunda, a terceira, você vai entendendo cada vez mais, né? Eu acho que Deus ele não entrega todo... De uma vez. Ele não entrega todo o escopo de uma vez, Aham. todo o script de uma vez, não. A gente vai compreendendo e vai entendendo, né? Eu acho que de imediato é a água. Não tem nada que muda mais uma realidade local do que a água. É. As pessoas que contribuem, eu acho que elas contribuem com alegria de coração, com tudo, com esforço, mas eu acho que eles não têm noção o tanto que faz diferença na vida das pessoas. A cara que elas fazem quando a gente fura aquele Porque poço, muda né? tudo. Porque se a gente está falando de fomentar empreendedorismo, das pessoas produzirem mais, uma pessoa que tem 3 horas a mais, seja para descansar, porque todos os dias era 4 horas da manhã que o pastor Pedro levantava. Para ir a vida inteira. 1h30 para ir, 3 horas. E fora além do tempo, a água, por exemplo, para plantar alguma Então, coisa, para plantinha, regar, né? né? Então E não não tem- tem nem condição de trazer muito, Não tem como né? essa pessoa ser produtiva vivendo dessa Aham. forma. Tá, mas isso foi um parênteses. Eu acho que talvez o que a gente mais ganhou naquele contato com os holandeses, eu acho que para mim, falando por mim, foi uma lição de ensino, de administração de recursos de doação. Uhum. Porque quando eles falaram assim, não, a gente mantém, a gente banca aqui alunos, né? Uhum. Mas nós temos um critério. Eles têm que ser os melhores alunos. Uhum. A gente faz uma seleção dentre os alunos, né? E aí a gente escolhe os melhores. E aí eles trouxeram números, né? Uhum. Que tem uma evasão muito alta no curso, Uhum. uma desistência alta. E dentre os que eles escolhem, é mais de 90%. É, Que o, permanece. que o normal é permanece. 55% desistir, mais a metade, e entre os alunos que eles escolhem, 95% terminam, né? Então só 5% evade. Então, nós já tivemos a experiência do lado ruim, porque já teve projetos na base. Sim. Oficinas de marcenaria, mecânica. Marcenaria, lanternagem. Teve o projeto dos moedores. Que numa das aldeias parece que era desse projeto, não era? Um desse só, projeto, um só vingou. Exato. Então, acho que a gente tem a experiência própria de que fomentar o empreendedorismo não basta só chegar lá e falar assim, tá aqui. Eu acho que tem que ter essa seleção, saber fazer essa gestão desse recurso. Agora, se tem pessoas lá que são capazes, que querem isso, porque a gente fala de uma geração. A gente conhece lá pessoas mais velhas de uma geração que teoricamente está passando. E tem uma nova geração. Então, talvez é abrir os olhos para essa nova geração, quem é que se encaixa nesse perfil, porque senão é mais dinheiro, entre aspas, jogado fora, né? Exato. Então, só finalizando aqui, foi uma aula de gestão, principalmente de recursos de doação para mim, que aqueles holandeses... Eles bancam alunos no curso de medicina. Até, eu acho que da segunda vez que eu fui, o pastor Samuel, junto com o Jope, tinha até falado para a gente tentar estruturar essa questão de sempre alguém assumir um jovem para fazer o curso, né, superior, tudo. E eu acho que esse também é o caminho para a gente incentivar e ajudar e dar um futuro talvez até diferente, né? Que é o que eu não fui dessa vez, né? Não conheci, mas que talvez possa ser um rumo para que mude a realidade do país, né? Não é só da cidade. Você tem razão, porque os 5 que foram padrinhados, 5 alunos lá, o Carlos Rio de Janeiro e o Bernardo já estão terminando. Olha aí. E os outros já tinham terminado, né? Porque eu lembro que ficou bem, né? E eu fiquei, né? Falei, nossa, gente, que lindo, né? Nas férias, né? Nas Isso. férias eles doavam as férias, né? O projeto inicial era porque o custo de medicina não era caro. Medicina ou enfermagem não era caro, né? Por mês, assim, para nós aqui não era difícil de a gente bancar isso. Por ano, considerando a mensalidade e uma bolsa, né, para o aluno se manter, para ele comer, para ele alugar um quarto pela universidade e tal, são 10 mil reais. Por ano. Tem universidade aqui de medicina que é 12 mil reais o mês. Então a nossa muito ideia pouco. lá atrás era, a gente bancava um aluno, quando ele formava ele tinha opção. Ou ele dava 2 dias do trabalho dele para missões, para fazer o trabalho para os carentes, ou ele bancava alguém
para estudar. Ou seja, eu formei, agora eu vou formar outro e pronto, né? Que era o projeto inicial, era esse, que é esse projeto que você está falando, que era muito bom, né? Eu achei Então, assim, os nossos recursos para qualquer tipo de ajuda é muito escasso. Então, eu acho que a gente tem que saber bem onde a gente vai colocar, porque dá retorno. Seja qual for a ajuda que tem lá, né? Quando a gente fala, a gente está falando, lembrando ali da base, da realidade daqueles irmãos que a gente conhece, que a gente gostaria muito de vê-los em uma outra realidade, né? Uhum. Mas... para mim, eu achei muito, muito bom o trabalho que aqueles holandeses fazem. Bacana. Fantástico. Eu penso assim, primeiro, que nós já estamos fazendo, que é a palavra, que eu acho que o que vai mudar realmente a cultura deles é a palavra de Deus, ensinar a palavra, por isso que a gente está implantando lá o seminário. Tem sido uma bênção, né? Nós vamos agora abrir a 3ª turma lá na Beira, já vai para quase 200 alunos. A gente precisa de apadrinhamento desses alunos, porque a gente leva todo o material e quando a gente vai dar as aulas, a gente traz eles para a base, a gente mantém eles com comida, com transporte, tudo. Então, você que está vendo, se quiser apadrinhar, entre em contato conosco. Segundo, os poços, que você falou, a água, né? Muda a história de milhares de pessoas um poço. É verdade. Hoje um poço custa $4.000. E a gente faz a partir de doação, Deus toca no coração, a pessoa nos procura, né? A gente levanta os $4.000, vai lá, busca onde precisa, faz um levantamento, contrata a empresa que fura o poço, porque eles também fazem toda uma pesquisa para nos entregar aquilo de forma correta, constrói a bomba, entrega, e quem dá o dinheiro, a gente sempre pede para a pessoa colocar o nome no poço, é uma forma de marcar aquilo ali. Então, se alguém sentir no coração também, pode nos procurar. Mas eu acho que futuramente nós temos que construir lá uma escola na base. Acho que nós podemos construir lá pelo menos um ambulatório médico, porque também é uma forma. Há várias maneiras e frentes que nós já pensamos e temos falado nisso. Eu creio, minha oração é para que Deus traga pessoas que possam nos ajudar financeiramente para a gente poder fazer esses projetos dar certo. A nossa base... né, tem certeza que foi o Neto, tudo, mas foi Deus que colocou aquele lugar ali, né? Eu acho que o Neto não tinha noção, Não tinha. Por mais visionário e homem de fé que ele foi, o que virou, né, aquela região. O que ele virou, talvez há 30 anos atrás, não tinha noção. Não tinha noção, né? Então nós temos um tesouro, né? Um tesouro na mão. E agora, na próxima viagem, nós já compramos o terreno do Malawi, nós vamos para o Malawi, que é bem pior do que Moçambique. Nosso objetivo é construir uma base também lá no Malawi, né? Do mesmo jeito que nós temos em Moçambique, começar, porque são 6 igrejas no Malawi, para trazer eles para Moçambique é difícil demais. Você viu que o pastor foi, aquele discípulo dele, 280 quilômetros numa bicicleta, depois 3 dias de trem para chegar onde a gente estava. Nós temos que fazer a base lá. Então daqui a um dia nós vamos começar a ter viagens para Moçambique e viagens para o Malawi. E aí vai, né? Zimbábue e tal. Bom, e nosso tempo está acabando e tem 3 perguntinhas que a gente faz para todo mundo. O que mais foi chocante para vocês num ponto negativo, assim, que vocês chegaram, que foi difícil? E talvez, não sei se a Jaque não vai lembrar, já faz um tempinho, né? Mas o que foi difícil, assim, para vocês, que foi um esforço, assim, para vencer lá? Para mim, o ponto negativo era a questão da falta d'água. Porque com a falta d'água, eu tenho dificuldade com comida, tenho dificuldade com cheiro. Então, tudo isso para mim foi muito impactante porque eu não entendia, não sabia como era, né? Então, eu achei muito difícil. O país tem uma cultura de corrupção, né? Muito forte, né? Que é fomentada pelas autoridades que você tem contato, já desde o aeroporto, depois nas rodovias, aonde você vai, a gente enxerga, vê a corrupção muito de perto, né? E acaba que isso passa para a população, acaba sendo, se a gente tem o jeitinho brasileiro, né? Talvez o jeitinho deles, eu falo no lado negativo da coisa, né? Não de todos, mas a corrupção dentro do país é muito enraizada, né? Então isso parece que há um bloqueio, uma trava muito distante, parece de vencer, né? Talvez seja por isso que é como é, né? Né? Então não tem outra forma que não seja o evangelho mesmo a mudar isso. Isso não é cultura, isso tem a ver com o homem pecador, né? E o que foi mais
positivo, assim, surpresa, que você fala, nossa, não imaginava que era assim, e encheu os olhos lá? Para mim, o que mais me deixou assim foi como como eles são um povo feliz. Porque a gente associa muito felicidade em ter, né? Uhum. Ter alguma coisa. E, na verdade, você encontra... Eu falo que todos os lugares que você chega lá, é um povo alegre, né? E, para mim, essa questão da felicidade e também a questão da generosidade. Alguém que tem tão pouco ser capaz de dar o tudo. Então, para mim, isso me marcou muito. Legal. Na primeira vez que eu fui, né, que teve aquele domingo que o bispo separou todo mundo, cada um para ir para um canto, né, e eu voltei com uma pata viva. Que você ganhou? Até a gente digerir, saber o que é isso, né, porque em primeiro momento você não consegue entender o que é, por que eles me deram uma pata, né, mas é isso que a Jaqueline falou, a generosidade deles transborda, nos constrange. E a nossa oferta não vale mais do que a deles, né? Os nossos milhares de dólares que a gente troca para levar e chega lá achando, não é mais valioso, não tem mais valor, né, no reino do que uma pata, do que uma cana, uma colheita né, que eles entregam. Na verdade, é isso lá na igreja do Pedro Sozinho, não sei se vocês lembram, quando nós fomos, e eles começaram a trazer sacos e sacos, e eu falei, não, eles não vão fazer isso, e foi assim, e Deus foi ministrando isso no meu coração, né, então, tanto é que quando eu voltei, eu falei muito sobre questão de oferta, nós precisamos aprender a ofertar, porque muitas vezes nós estamos dando as migalhas para Deus. Exato. E eles dão com uma alegria indizível, com alegria, porque é alguém que tem pouco. Mas eles conseguem, com pouco, dar tudo com alegria. Então, assim, isso é impactante, né? Isso é impactante. É como se Deus falasse para nós assim, não traz sua oferta, não. Para mim é tão pouco, para você... Né? E Deus não tem dó da gente. Muito pelo contrário, né? Ele pede tudo. Muito pelo contrário. E ele fala assim, esse é o caminho mesmo que você vai prosperar. Né? E essa é a forma, que é o princípio bíblico, né? Eu lembro de uma vez que o pastor João Carlos foi... A gente sempre faz isso, né? Domingo de vídeos, irmãos, para todo mundo ter uma experiência. E o João foi numa aldeia, numa igreja dessa. E quando terminou o culto, o irmão estava tão agradecido lá, o pessoal estava tão agradecido. E um irmão chegou para ele e falou assim, olha, eu quero te dar minha cabra. Quero te dar minha cabra. Até então, uma cabra é ok, né? Uma cabra. Só que aí o pastor Jacinto falou para ele assim, o João falou assim, mas ele vai me dar uma cabra, como é que eu vou levar isso e tal? Aí o pastor Jacinto falou assim, olha, você não sabe o que ele está te dando. A mulher dele deu à luz há poucos dias, ela não tem leite por falta por desidratação. Falta de água. Ela não tem leite para dar para o bebê, ele conseguiu comprar essa cabra, dessa cabra ele tira o leite para o bebê dele tomar todo dia. Ele não está te dando a cabra, ele está te dando a comida do bebê dele, que vai ficar sem. Quer dizer, ele... É pesado demais. Imagina o valor dessa oferta, né? É só para concluir... Assim, a gente não consegue, né? Uma coisa muito positiva no sentido de como cristão mesmo, crente, convertido há muito tempo, é conhecer o pastor Jacinto. Porque eu conheci um apóstolo, no sentido da função. Né? Quando você para ouvir ele, ele vai contar as viagens missionárias dele, né? Como a gente vê e lê as do apóstolo Paulo, né? Que ele fez uma viagem missionária, que foi em tal lugar, que fez isso, e a gente começa a ouvir as histórias dele. E eu gosto de andar com ele durante o dia todo, porque a gente fica perguntando, né? Fica ali cutucando, puxando, com toda a paciência e humildade que ele tem, ele conta uma história, depois vem outro irmão, a gente fala, conta aquela de novo aí, e ele conta de novo a história. Mas ele é um homem que é um privilégio conhecer o pastor Jacinto. O pastor Jacinto e a pastora Rainha também, mas eu digo ele porque a gente fica muito próximo dele, né? Então, isso foi muito bom, uma experiência... E para encerrar, o que Deus mais falou com vocês lá na África? Que Deus mais falou comigo que não existe lugar, que a presença dele não possa chegar. Legal. Então, para mim... E eu até queria compartilhar algo que comigo aconteceu no primeiro ano que eu fui para a África. Eu não tinha o sonho de ir para a África.
Sonho, vontade, não era algo assim, eu pensei, porque tem gente, a gente até viu a Mariana que ora desde os 16 anos e tal. Esse não era o meu sonho, não era algo que eu sonhava, que eu pensava, nunca imaginei. E quando o primeiro ano eu fui, foi por causa do meu esposo, que ele queria que eu fosse, e o bispo Ronaldo tem que levar, tem que ir, né? E no mesmo ano que nós fomos, nós fizemos 2 viagens. Nós fomos para a África e nós fomos para os Estados Unidos. E eu queria muito ir para os Estados Unidos e não queria muito ir para a África. E na África foi onde teve um virar mesmo, teve um mover de Deus na minha vida. E no mesmo ano eu fui para os Estados Unidos. E foi tão engraçado que nos Estados Unidos não foi bom. Não foi algo que falasse, nossa, foi bom e tal. E lá Deus falou comigo, ó, pra você ver, eu fui pra África, eu acho que foi em abril, junho, e fomos no final do ano. Então, nesse período, Deus ainda trabalhando muitas coisas em mim, nos Estados Unidos Deus falou comigo. Não se trata de lugar, Jaqueline, mas se trata da onde eu mandei você estar. Olha só. Então, para mim, foi algo que Deus marcou muito, porque às vezes, não é nem algo que às vezes não se trata de sonhos, mas se trata dos sonhos de Deus, não se trata de sonhos pessoais. Né? Então, para mim, é que uma das coisas que Deus mais falou é que não existe lugar que a presença dele não possa adentrar. Amém. Bacana, legal. Eu também, minha primeira viagem também não foi fruto de um grande desejo, de um grande sonho. Sempre tem alguém, né, Neto, que eu... Deus usa. Sempre tem alguém, né? Querendo tirar o bispo, assim, né, da cola, né? Falei, então tá, então eu vou arrumar o passaporte, vou ver. Faltava o quê? Menos de um mês, sei lá, talvez. Bem menos de um mês. Então foi aquela provinha, né? Vou pôr daqui, se amanhã ser molhado, vou pôr daqui, E o negócio aconteceu de uma forma muito... Você comprou sua passagem na véspera, não foi uma coisa assim? Foi coisa de semana. E aí a gente, com medo de estar muito caro, foi a metade do preço. Foi. Né? O passaporte, ele não tinha passaporte, teve que tirar de emergência. Pastor Silvio ficou tão feliz comigo, né? O visto naquela época era tudo era contrário. Então, assim, faltava pouco tempo e tudo era contrário. Então, a minha vontade era de virar assim e falar assim, o senhor viu que eu tentei, que eu fiz de tudo para ir, mas não deu. E o ano também, para mim, não era um ano muito favorável financeiramente, por conta de algumas coisas que tinham acontecido. E fui, né? Mas, assim, a experiência que eu tive com Deus... E ela ainda acontece comigo, porque eu tinha um questionamento a respeito do Evangelho, da pregação do Evangelho. Porque eu acho que o Evangelho não tem que ser mudado. Ele é poderoso para alcançar todos, de todos os lugares, de todas as formas. E a primeira experiência de ir para a África e ver um povo lá que a gente não tinha como prometer nada para eles. E a gente foi acostumado a aprender a pregar um evangelho para cativar as pessoas, sempre prometendo algo para elas. Seu casamento vai melhorar, seu filho vai vir, não, Deus vai fazer isso aí, você vai prosperar. E lá não tem jeito da gente chegar em algumas realidades e dizer para eles ou para elas que, não, Deus vai te dar uma casa nova. Não vai. Não, Deus vai te abençoar, você vai mudar, você vai ver, Deus vai fazer grande... Não vai. Não é porque Deus não quer, porque Deus é mau, porque... Não é propósito. Não é o lugar. E se acontecer com um ou com o outro, não vai acontecer com todo mundo. E quando a gente voltou, aquele curso Perspectivas, bispo, aquele curso ele não tem... Como aquele curso é acertado, não tem. Eu não sei se seria melhor a gente ter feito o curso e ir, ou igual a gente fez. A gente foi no escuro, eu fui no escuro sem saber nada do que era a missão, não sabia o que eu estava fazendo lá. Fizemos o que tinha que fazer, e quando nós voltamos, foi questão de poucos dias, a gente estava naquele curso Perspectivas. Isso. E aí a Jaqueline fez o curso, eu acho que o curso foi grande culpado da Jaqueline ter tido uma outra abertura, outra abordagem para o assunto. Mas foi pregar o evangelho aqui do mesmo jeito que eu preguei lá. Entende? E a gente estava acostumado a pregar um evangelho sempre consolando as pessoas que Deus vai fazer algo. E se Deus não fizer? Porque lá a realidade não é que Deus sempre faz de acordo com os nossos olhos. Mas Deus está fazendo. Mas não está fazendo o que a gente está acostumado a pedir, o que a gente quer que Deus faça. Então, eu comecei a falar mais do céu.
Isso ele promete. Isso. Isso ele nos promete. Ele nos promete uma coroa. Paulo fala sobre a coroa. Tiago fala sobre a coroa. Pedro fala sobre a coroa. Jesus, lá em Apocalipse, no finalzinho, ele fala assim que está reservado, que ele dará a coroa. Então, essa promessa vale, tanto em Moçambique, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Para qualquer cristão, essa promessa é válida e vai acontecer. Mas não tem como a gente prometer, talvez, aqui no Brasil, uma realidade da Europa. Entende? Então, conseguir pregar o evangelho. Não pregar que Deus vai fazer, que Deus vai mudar. E a pessoa, então, ficar com aquela expectativa de que Deus vai fazer. E tem duas opções. Ou Deus pode fazer, ou não fazer. Se Deus fez, ele perdeu já aquela alegria, porque Deus já fez. Ele já conseguiu a casa, o casamento dele está uma benção, os filhos têm saúde, a empresa está indo bem. Ele não tem mais para onde olhar. E se Deus não fizer, ele fica frustrado. Mas quando a gente olha para a glória, para o que tem para vir, então, essa é uma experiência que começou e que eu ainda tento discernir isso, porque eu quero aprender a falar do evangelho. Amém. Amém. Olha, eu fico tocado, né? Toda vez que a gente vai lá. E eu não sou um homem assim, eu não ouço de Deus toda hora e nem sou essa pessoa com tanto discernimento para Deus falar, Deus falou isso. Não, muita coisa é intuição. E quando Deus falou para você ir, né, para insistir que você fosse, é porque você tem um propósito nisso lá. Não teve uma viagem que eu fiz sem você que consegui furar poço. Você sabe disso. Então, se você não for, não tem poço, você sabe. Vou deixar um discípulo lá. Bom, gente, muito obrigado. Nosso tempo acabou, mas foi bastante enriquecedor nossa conversa hoje. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por vocês terem ido à África. E ano que vem, se Deus quiser, vamos estar juntos lá de novo, né, Jaque? Vamos sim, se Deus quiser. Abril. Abril? Muito obrigado a você que nos assistiu. Não esquece de compartilhar com outras pessoas para que elas possam ver, entender esses projetos que a gente tem lá. Contribuir também, participar. E comenta aí outros assuntos que você queira ouvir aqui no nosso podcast Serrinha. A gente está terminando a nossa série sobre a África, tem só mais um episódio, depois a gente vai começar falando de outros assuntos, então a sua opinião é importante para nós. Compartilha, deixa o seu gostei aí para ajudar a gente e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau.